Depois de 12 anos, a minha sogra pediu um DNA do meu filho e o resultado chocou até a mim. Pra ser bem sincera, eu não consigo entender o que ela fez isso, não consigo entender o que aconteceu que levou ela a fazer isso, mas enfim. Há muitos anos atrás, eu comecei a trabalhar numa loja, onde foi o meu primeiro trabalho, e na época eu tinha 17 anos. E a dona da loja, ela gostava tanto de mim, que ela falava assim, que eu era como uma filha, que ela nunca teve, que ela gostava muito de mim. Ela falava assim, dá pra ver que você é uma menina muito boa, que você gosta das coisas direita. E com isso, a gente começou a pegar uma amizade muito linda, mas assim, linda mesmo. Ela sempre me dava conselhos, eu sempre desabafava com ela. E na época, eu tinha um relacionamento onde era um relacionamento muito tóxico. Hoje eu consigo enxergar, mas na época eu não conseguia enxergar isso. E por várias vezes, eu chegava no trabalho chorando, eu chegava triste, eu chegava mal por conta desse meu namorado, porque a gente brigava muito, ele judiava muito de mim. E toda vez que eu chegava mal, assim, a dona da loja, ela conversava comigo, ela falava, filha, para com isso, você merece coisa melhor, você não precisa passar por isso, você é nova, você é bonita. Até que depois de um tempo, conforme a gente foi pegando mais e mais intimidade, ela brincava comigo, ela falava assim, viu, larga dele e fica com meu filho, porque com meu filho vocês se parecem, porque vai dar certinho. E realmente, o filho dela era, assim, muito bonito, só que ele não fazia o meu tipo. Até que um dia eu terminei esse meu namoro e eu fui trabalhar nesse dia super mal, chorando. Cheguei na loja, eu tava assim, destruída. E nisso a dona veio, conversou comigo, perguntou o que tava acontecendo. E ali eu falei que eu tinha terminado. Quando eu falei pra ela que eu tinha terminado, ela ficou super feliz. E aí ela começou a falar, agora as coisas vão dar, você vai ver que agora as coisas vão dar certo pra você, porque você não merece ele. E que não sei o que, você merece coisa melhor. E depois disso, aos poucos, ela começou a me jogar pra cima do filho dela. Tipo assim, ela falava pra ele lá na loja, ele passava lá. Então assim, sempre que dava, ela falava, ela tentava jogar ele pra cima de mim. E de tanta insistência dela, eu comecei a olhar ele com outros olhos. Porque como eu falei, ele sempre foi muito bonito. É que ele só não fazia o meu tipo. Mas aí eu comecei a olhar, né, pra ele com outros olhos. E desde então, a gente começou a ter uma troca ali, a gente começou a ficar. E quando eu vi, a gente já tava namorando. E assim, gente, o filho dela, ele é um ser humano incrível. Ele não só é hoje, mas ele sempre foi um homem maravilhoso. Ele sempre foi um homem incrível. Ok, namoramos durante um tempo e depois de alguns anos, a gente se casou. Só que dias antes de eu me casar, lembra do meu ex, que eu tive um relacionamento tóxico com ele? Ele acabou me procurando dias antes do meu casamento e ali eu tive uma recaída com ele, porque ele começou a falar que gostava de mim, que tava com saudade, pediu pra eu não casar, que me amava, enfim. Eu acabei tendo uma recaída com ele, só que depois que eu tive essa recaída com ele, que passou ali, né, aquela vontade, aquela coisa, aquela loucura, eu me arrependi amargamente, porque eu vi o que eu fiz, a ficha caiu e ali eu entrei em desespero. E nisso eu pensei comigo, eu tenho que contar pra alguém, eu não posso me casar sem falar nada pra ninguém. E nisso eu fui conversar com a minha sogra. Mas por que eu contei pra minha sogra? Porque a minha sogra, ela era a dona da loja, minha amiga e tal. E ali eu contei pra ela chorando, falei que eu tava arrependida. E nisso ela falou assim, olha, vamos guardar segredo, não conta pra ninguém. Isso daí é um segredo somente nosso, fica quieta e se casa. Como eu estava dizendo, eu tive uma recaída com aquele meu ex, só que quando a ficha caiu, que eu tinha visto, né, o que eu fiz, eu me arrependi amargamente, entrei em pânico, entrei em desespero, e eu falei, eu preciso conversar com alguém, porque tava próximo, né, do meu casamento. E nisso eu fui conversar com a minha sogra, porque a minha sogra era a dona da loja, que eu tinha amizade, enfim. Comecei a conversar com ela e eu falei, chorando, desesperada, contei, né? E nisso ela falou assim, olha, esse vai ser um segredo só nosso, guarda pra você, fica quieto, nunca mais faça isso. Ela falou, nunca mais trai meu filho e casa. Vida que segue, vamos esquecer isso aí que passou. Beleza, guardamos esse segredo e eu acabei me casando. E meses depois que eu me casei, eu descobri que eu estava grávida. E assim, a notícia da gravidez deixou todo mundo feliz, eu fiquei muito feliz, meu marido, minha sogra, meu sogro. Na época, assim, a gente fazia de tudo, sabe? De tão ansioso que a gente tava esperando a chegada do nosso filho, porque realmente foi uma felicidade pra todos. E deixa eu deixar claro uma coisa, eu sempre tive certeza absoluta que o meu filho era do meu marido. Beleza, os anos passaram, meu filho sempre foi muito amado. Por incrível que pareça, ele é a cara do pai dele, do meu marido. Então assim, ele sempre foi muito amado, minha sogra, meu sogro sempre fez de tudo por ele. E a gente sempre teve uma vida tranquila, sempre me dei bem com a minha sogra, com o meu sogro. A gente sempre teve um envolvimento ali tranquilo. A nossa relação sempre foi muito tranquila, assim, de boa. Ok, os anos se passaram e de um tempinho pra cá, eu comecei a reparar que a minha sogra tava muito estranha comigo. Me tratando mal, me ignorava. Quando eu chamava pra vir almoçar em casa, ela não vinha, inventava desculpas. Quando eu falava que eu ia passar na casa dela, também inventava desculpas pra eu não ir lá. E eu não entendia, mandava mensagem no WhatsApp e não me respondia. Ela começou a me ignorar mesmo, ela começou a ficar assim, totalmente estranha comigo. E eu sem entender, porque até então nunca aconteceu nada. A gente sempre, como eu falei, a gente sempre teve amizade normal. Beleza. Um certo dia ela mandou mensagem pro meu marido, falou que ia em casa, que ela queria conversar comigo e com meu marido. Foi ela, meu sogro. Tá bom, chegaram lá, a gente sentou assim, começamos a tomar um café na mesa e tal, começamos a conversar. Até que do nada, a minha sogra olhou pra mim e falou assim, sabe o que eu iria pedir? Eu queria pedir um exame de DNA do fulano e falou o nome do meu filho. Quando ela falou aquilo, eu comecei a tremer. Eu comecei a tremer, eu falei, pronto, quer dizer que ela vai contar aqui pra todo mundo que eu traí meu marido lá atrás, entrei em desespero. Quando ela pediu isso, todo mundo ficou surpreso, porque ninguém esperava, nem meu sogro esperava que ela ia pedir isso. E aí na hora, meu marido ficou super bravo, ele falou, mãe, você tá ficando doida? Vai pedir isso pra minha mulher pra quê? E aí ela começou a falar que só porque sim, pra ela tirar dúvida de alguma coisa, que não sei o quê. E meu marido falou que não precisava, meu marido falou assim, olha, não precisa, se você quiser, você vai fazer por você. Ele falou, você não vai fazer por mim, porque eu tenho certeza, meu sogro tá me falando que não precisava, só que de raiva. Eu falei, não, fica tranquilo, eu vou fazer esse exame de DNA e eu vou provar que o filho é do meu marido, porque, gente, até então eu tinha certeza absoluta que era do meu marido. Nunca nem passou pela minha cabeça que fosse dar recaída lá atrás. Não, jamais, nunca pensei. As contas sempre bateram certinho. Beleza, fiz o exame de DNA até que chegou o resultado. Adivinhem? Negativo. E quando saiu o resultado, eu tive que contar pro meu marido sobre a traição lá do passado, que eu tive uma recaída.
E o meu marido acabou terminando comigo, ele separou. Eu sei que eu fiz de tudo pra salvar meu casamento, pra tentar mais uma chance, só que tudo foi em vão, ele não queria de jeito nenhum. Desde a hora que ele descobriu, ele sempre falou que ele queria separação. Sobre o genitor do meu filho, eu não fui atrás, porque eu não tenho nenhum contato com ele. Desde aquela vez, a gente nunca mais se falou, eu nem sei mais onde ele vive, nunca mais vi nada dele. E o meu marido, ele falou que independente do resultado, ele é e ele vai continuar sendo o pai do meu filho e isso não vai mudar. E eu acredito mesmo que não vai mudar, porque eles criaram um laço, né, criaram um amor ali. Não contamos pro meu filho a verdade. E não só meu marido, mas o meu sogro e a minha sogra continuam tratando meu filho normal, como neto mesmo. E depois de um tempo que passou tudo isso, que a gente deu uma respirada, eu fui conversar com a minha sogra e fui perguntar pra ela por que ela fez isso, porque eu nunca entendi. Sendo que lá atrás ela mesma falou, olha, não vamos falar sobre isso, vamos deixar em segredo. E eu fui tentar entender por quê. E ali ela falou que conforme o menino foi crescendo, meu filho foi crescendo, ela falou assim, eu comecei a reparar e eu comecei a ver que realmente não era do meu filho. E mesmo que ele já criou, mesmo que a gente já pegou amor, ela falou assim, eu não podia mais conviver com esse peso na minha consciência. Ela falou, eu menti pro meu filho e não era pra eu ter feito isso. Ela falou assim, era pra gente ter falado a verdade, então eu fiz isso pra tirar o peso das minhas costas e da minha consciência. Mesmo ela falando o que levou ela a fazer isso, eu não consigo entender. Eu realmente não consigo entender por que ela fez isso, em que momento da vida dela ela pensou, vou fazer isso. Eu realmente não entendo, mas enfim, ela tem as razões dela, eu errei, eu assumo que eu errei. E eu vou pagar. Eu vou pagar pelo meu erro, só que eu não desisti. Eu não desisti e eu não vou desistir do meu casamento. Pro meu filho, a gente fala que foi outro motivo, a gente combinou, a gente já entrou no acordo de que a gente não vai falar pro meu filho sobre isso, ele não precisa saber. Mas a gente falou outro motivo pra ele, mas eu tenho fé que eu ainda vou conseguir recuperar meu casamento sim. Eu errei, mas eu me arrependo. E desde o dia que a gente se casou, eu nunca mais fui infiel, nunca mais nem olhei pra outro homem, porque eu sou completamente apaixonada pelo meu marido. Eu amo demais, 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 demais meu marido. Eu não vou desistir dele, eu vou continuar lutando por ele, mesmo ele falando que não quer mais voltar. Mas eu não vou desistir. E é isso, eu realmente não consigo entender porque ela fez isso. Poderia ter deixado, né? Já deixou até hoje, mas enfim. Eu encontrei uma criança perdida no meio da folia de carnaval e quando ela me falou quem era a mãe dela, eu quase fui de arrasta ali mesmo no meio do bloquinho. Eu sou casada com meu marido há 10 anos e no começo da nossa vida de casado, a gente curtiu muito, festejou muito, a gente aproveitou a vida real. Porém, conforme o tempo foi passando, isso foi mudando. Chegou um ponto que a gente quase não saía mais de casa. O máximo que a gente fazia era ir no barzinho tomar um chopp ou ir ao cinema. E eu confesso pra vocês que a culpa disso tudo é minha, porque o meu sonho sempre foi ser mãe. E a cada ano que passava e eu não conseguia realizar esse sonho, eu ia ficando mais triste, mais deprimida. Eu não via mais motivo pra sair, pra festejar. Eu só queria ficar quieta no meu cantinho. Até que no último ano as coisas pioraram bastante. Eu fiquei bem depressiva, eu fiquei muito mal, porque eu passei por uma perda gestacional. E esse ano a minha cunhada decidiu que iria passar o carnaval aqui na nossa cidade. A gente mora no Rio de Janeiro, então ela veio pra nossa casa pra poder pular carnaval aqui. E ela e o meu marido se juntaram e bateram o pé que esse ano eu iria pular carnaval com eles, que a gente iria relembrar os velhos tempos e eu iria sim aproveitar o carnaval junto com eles. Que eu não podia continuar ali me lamentando por algo que eu não tinha controle, que eu tinha que voltar a viver. E depois de muita insistência deles, eu aceitei. Decidi ir junto com eles pro bloquinho de carnaval. E assim, foi muito bom. Eu dancei muito, cantei muito. Tinha muito tempo que eu não me divertia daquela forma. Quando a gente decidiu ir embora, a minha cunhada virou pra mim, pro meu marido e falou assim: olha, me espera aqui um pouquinho que eu só vou ali comprar uma garrafa d'água e a gente já pode ir. Eu e meu marido concordou. E aí, enquanto a gente esperava, o meu marido falou assim: enquanto ela vai lá comprar a garrafa d'água, eu vou no banheiro. Me espera aqui, não sai daqui. Eu falei assim, ok, tudo bem. Fiquei ali esperando. Até que eu senti alguém puxando a minha roupa. E aí, quando eu olhei pra trás, era uma criança. Era um menininho e ele devia ter uns 3, 4 anos no máximo. E aí eu fiquei pensando, quem é o irresponsável que carrega uma criança daquele tamanho pra um bloquinho de adulto daqueles? E aí eu me agachei e conversei com ele. Perguntei pra ele se ele tava perdido, se ele precisava de ajuda. E ele me disse que sim. E aí o que eu decidi fazer? A gente tava próximo do palco, eu decidi ir até o palco pra pedir pra anunciarem no microfone que a criança tava perdida, que tava comigo, e pra chamar pela mãe dele. Quando eu me agachei novamente e perguntei pra ele como que era o nome da mãe dele, foi aí que veio o baque. Quando ele me falou o nome da mãe dele, eu quase fui de arrasta ali, no meio do bloquinho mesmo. Eu perguntei o nome da mãe dele pra me pedir pra anunciar ali no palco, né? E aí ele me respondeu, ele me disse que era Natália, o nome da mãe dele. E aí eu até brinquei com ele, falei assim, nossa, que legal, o nome da sua mamãe é igual ao meu. Nisso eu já me virei e comecei a tentar andar pro lado do palco pra pedir pra anunciar o nome da mãe dele. Só que ele não saiu do lugar. E aí eu virei pra ele e perguntei, falei assim, o que tá acontecendo, meu amor? Por que você não quer sair daqui? E aí ele virou pra mim e falou assim, porque eu não preciso procurar minha mamãe, porque eu já encontrei. De primeiro momento eu fiquei assim meio confusa do que ele tava falando, até que eu entendi que ele tava achando que eu era a mãe dele. Então eu me agachei e expliquei pra ele, falei assim, olha, só o meu nome que é igual da sua mamãe, mas eu não sou sua mamãe, você tá confundindo. E aí ele virou pra mim e falou assim, sim, você é a minha mamãe, eu fui morar no céu recentemente e eu vejo o quão triste você tá por causa disso. Na hora eu já bambiei, porque como uma criança que eu nunca tinha visto na vida, sabia que eu tinha passado por uma perda gestacional recentemente. E pior ainda, eu fiquei muito confusa porque ele tava falando que era o meu filho, mas ele era uma criança de 3 anos, 4 anos mais ou menos. E eu tinha acabado de perder o meu bebê, não tinha nem um ano. Não tinha como ele ser o meu filho. No meio daquela confusão ali de carnaval, do povo dançando, pulando, eu ainda meio desorientada com o que ele tinha falado, ele encostou a mão na minha barriga e falou assim, mamãe, eu vim só pra te dizer que você não precisa ficar mais triste, porque agora você tem o meu irmãozinho pra te fazer companhia e pra te deixar feliz. Quando ele disse isso pra mim, eu parei de sentir minhas pernas, eu comecei a enxergar tudo embaçado, e eu só não caí no chão ali mesmo, porque o meu marido apareceu do nada e me segurou. Quando eu acordei novamente, eu já tava ali no ponto de apoio do carnaval ali, o pessoal me socorrendo. E aí a primeira coisa que eu falei pro meu marido foi, eu quero um teste de gravidez. Ele, sem entender nada, me perguntou por que eu tava falando aquilo, por que eu queria um teste de gravidez. E eu contei pra ele tudo que eu tinha visto e tudo que eu tinha vivido ali, enquanto ele tava no banheiro. E aí ele falou pra mim que eu tava imaginando coisa, que nada disso tinha acontecido, que não era possível. Só, gente, que eu não tinha bebido uma gota de álcool naquele carnaval. Eu não consumi uma gota de álcool. Não tinha como ser algo, uma alucinação causada por bebida ou
algo assim. Eu tinha certeza que aquilo tinha acontecido. Então a gente, antes de ir pra casa, a gente passou na farmácia e comprou um teste de gravidez. E imagina o resultado, deu positivo. E ali eu não tinha dúvidas. Era o meu filho, sim, que apareceu pra mim, pra pedir, pra mim não ficar tão triste como eu estava, e pra anunciar que eu estava grávida novamente. E a minha única dúvida nisso tudo é, por que o meu filho apareceu pra mim na forma de uma criança de 3, 4 anos, sendo que não tinha nenhum ano que eu tinha perdido ele? Alguém que entende sobre o assunto consegue me explicar?